Estamos aqui com a professora Angelina Leonês e não poderíamos deixar de conversar aqui nesse podcast sobre o tema da oficina dela, que não só é tema da oficina dela, mas como aí um dos principais temas que a reconhece como professora em âmbito nacional, que é planejamento da contratação. E no caso aqui da oficina que ela está ministrando no Conex 2025, dominando a fase preparatória das contratações e o uso da inteligência artificial. E vem te perguntar, professora Angelina, já de pronto, o que tu entende como elementos essenciais em um bom estudo técnico preliminar? Ou o que você traria de dicas entre os elementos que são necessários no ETP de que precisasse de alguma forma aí estar bem mais esclarecido e bem mais absorvido aí diante da necessidade da administração. Primeiramente, Vivi, né? Professora Viviane, mais carinhosamente Vivi. Agradeço por estar nessa lista, né? Participando desse evento, que é um excelente, né? Com toda a excelência que a empresa consegue organizar, e você como coordenadora nesses últimos 2 eventos, assim, um evento está cada vez mais extraordinário. E, respondendo a sua pergunta, o estudo técnico preliminar ainda é um artefato muito, como é que eu posso falar, assim, de forma mais clara? As pessoas têm um certo medo. Pouco explorado até, né? Pouco explorado. Então, assim, quando você fala estudo técnico preliminar, vem em mente mais uma burocracia. É a mesma coisa do termo de referência. Eu costumo falar assim, vocês vão sair da minha aula não dizendo mais que é a mesma coisa. Porque o que eles faltam entender, né? O que os órgãos, o que os agentes públicos ainda não entenderam? É a diferença de necessidade e da solução já identificada. Então, quando eu falo de estudo técnico preliminar, eu estou falando justamente do problema, da necessidade. E a partir disso eu vou identificar as soluções. Então, o que eu percebo que é uma dificuldade maior na elaboração de um estudo técnico preliminar é justamente o levantamento de mercado. Primeiro, porque há uma confusão entre levantamento de mercado, pesquisa de mercado com pesquisa de preço. Então, se você observar a maioria dos estudos que estão aí disponíveis, né, no portal do governo federal, em outros portais, quando você vai nesse item, você percebe que ali está sendo tratada uma pesquisa de preço. E não é. O levantamento de mercado é justamente a análise das soluções que existem no mercado para identificar aquela solução mais vantajosa. E aí vem outro problema, que é avaliar o que é vantajoso para o que é de menor preço, que ainda é uma cultura muito forte dentro da administração. Então, acaba tendo essa confusão no levantamento de mercado, pensando, tenho que escolher a solução mais barata, o que não é. Então, acho que um ponto principal é o levantamento de mercado e outro é a análise de custo. A lei traz muito bem orientada a questão do ciclo de vida do produto. Então, quando objetivamente mensurável, você tem que trabalhar o ciclo de vida, você tem que trabalhar os custos envolvidos. Essa é a análise principal dentro do ITP, e não já partir para uma pesquisa de preço. É tanto que quando a gente fala de pesquisa de preço, a gente fala em várias etapas. A gente fala da análise do custo, a gente fala do preço para fins de competição na fase de seleção. Então, se eu posso destacar 2 pontos principais que geram uma dúvida grande nos agentes públicos, é levantamento de mercado e essa análise da precificação, do custo, da análise de custo dentro do escopo total do artefato. E a gente identifica, né, por óbvio, como tu está bem apresentando, as dificuldades que a gente tem no estudo técnico preliminar. E não só ele, né, no planejamento como um todo. E como você traz, ou o que você poderia trazer de dica para que a gente tenha um melhor alinhamento entre o planejamento, e talvez eu poderia usar, inclusive, o próprio plano de contratação anual, com uma governança na prática, que a gente sabe que é outra dificuldade aí que as instituições também têm sobre a governança. Sim, quando você fala de governança, vem muito em mente a questão da maturidade do órgão. Então, você trouxe o plano de contratações anual. E aí vem um problema enorme, porque os municípios e estados eles querem copiar o federal. E acaba que não há uma estrutura para justamente tocar esse instrumento de governança.
Porque nem mesmo o federal ainda conseguiu acompanhar a vítima, entender o que significa essa ferramenta. Então, é uma ferramenta que é útil para a administração, mas é útil também para os fornecedores, e nenhum dos dois lados ainda conseguiram identificar e tirar o melhor proveito disso. Então, quando eu falo de governança, eu falo de uma transversalidade entre os planos. Eu tenho que entender o plano de logística sustentável, que está ligado diretamente ao plano de contratações anual, que está ligado diretamente a um plano de desenvolvimento de pessoas. Então, são vários instrumentos de governança que o órgão precisa trabalhar. Quando você vai muitas vezes falar para município e estado, eles nem têm plano de logística sustentável, que é um dos princípios que a lei traz, é um dos objetivos, desenvolvimento nacional sustentável. Aí você vem a questão da inovação, que é justamente um ponto que está aí em alta dentro das contratações inovadoras, de inovação. Então, é algo que ainda está muito sensível na cultura da administração pública. Porque você tem que identificar a maturidade daquele órgão para poder identificar também como conduzir esses instrumentos de governança, que acabam que eles são instrumentos de governança, mas também, ao mesmo tempo, instrumentos de gestão, porque eles direcionam a estratégia do órgão, mas também eles trazem os atos, as ações que precisam serem adotados pelo agente público para fins de alcançar as estratégias que foram determinadas lá pela alta administração. Pois então, na minha opinião, até diretamente ligado, né, essa falta de estrutura ou de governança definida por um grande desconhecimento também. A gente ainda peca por desconhecer as regras ou desconhecer como isso deve ser aplicado, né? Essa mudança, essa virada de chave, essa mudança cultural. E um dos pontos que me preocupam tanto tem sido o debate aí sobre a utilização da inteligência artificial. Né? A temática da tua oficina também gira em torno disso no planejamento, e eu gostaria de te ouvir um pouco sobre o uso da inteligência artificial, no sentido de que, como você interpreta hoje isso como uma substituição, como uma ferramenta auxiliar, porque a gente sabe aí alguns com grande crítica em relação à utilização, outros nem tanto, mas a crítica maior sobre o uso da inteligência artificial, no meu entendimento, é que muitos entendem como uma ferramenta substituindo um servidor, substituindo um estudo técnico preliminar, como se a inteligência artificial fosse fazer sozinha uma pesquisa de preço, um termo de referência, enfim. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, essa questão da inteligência artificial, né, as ferramentas que existem hoje, os diversos, né, sites, diversos portais que utilizam, ele é peculiar. Eu acho que é uma questão peculiar. Por quê? Porque o agente público, ele acaba dizendo que a ferramenta vai fazer, não é dizendo, ele pensa que a ferramenta vai fazer tudo por ele. Então, é uma ferramenta auxiliar? Eu considero como uma ferramenta auxiliar. Eu brinco e digo, é um procedimento auxiliar. É porque assim, te ajuda em várias questões, sabe? E você sabendo olhar ali as vantagens que ele traz, entender, fazer as perguntas certas, os comandos certos, ele vai te ajudar assim de forma fantástica. Porque ele faz a varredura na internet, ele faz a varredura em uma série de referencial que a gente muitas vezes não tem esse acesso. Então, é útil sim, mas a gente tem que ter cautela de entender que a gente precisa dar os comandos certos e informações suficientes. Precisa saber, né? Precisa entender o estudo técnico preliminar, precisa entender a regra da pesquisa de preço, precisa entender a regra do termo de referência, porque, mais uma vez, ele não vai constituir esses instrumentos sozinho. E até porque ele não sabe qual é o teu problema. Ela vai te responder. A IA vai te responder. Mas ela pode responder qualquer coisa. Ela não sabe o seu problema. Você tem que dizer, você tem que gerar um cenário, você tem que explicar, você tem que fazer a pergunta certa, para ela te auxiliar, mas não fazer o teu trabalho. Porque, por isso, quando eu vou falar, né, de planejamento, junto com inteligência artificial, eu sempre digo, gente, não adianta eu chegar aqui e te ensinar a usar um site, um portal. Eu tenho que fazer você entender a teoria, saber o que é estudo técnico, o que é pesquisa, o que é termo de referência, para que quando você for usar esse instrumento, você saber conduzir, você saber perguntar, você saber o que utilizar do que ele vai te fornecer.
Porque muitas vezes ele fala artigos que não existem, ele dá informações que não existem, então você precisa filtrar isso para tirar daquela ferramenta o melhor que ela pode te ajudar. Usar ela com uma segurança. Exatamente. Professora Angelina, agradeço aí demais a tua participação, poder ter contribuído um pouco mais com a gente sobre o assunto planejamento de contratação. E agradeço aí a tua participação. Eu que agradeço. Um beijo.